Olá! Na exposição passada do projeto Aprendendo a Aprender, eu expliquei a você que é um processo de aprendizado continuado, onde você percebe as situações que cercam sua vida, onde você se torna uma pessoa melhor e tenha vantagem em suas relações. Tá? E por que eu não chamei apenas de processo de aprendizado? Bom, porque em última análise, o que menos importa é que você saia daqui sabendo do que foi falado, sabendo replicar esse conhecimento e passá-lo em diante, né? O objetivo não é esse, né? Claro, eu desejo que você saiba do que se trata, mas porque eu disse que o AA é um projeto de aprendizado continuado? Continuado é porque o meu objetivo é que você não apenas receba o que eu estou falando para você, é que você depois escolha dominar qualquer assunto que você deseje, né? Seja astronáutica, culinária, esportes, não importa, tá? Por isso é aprendendo a aprender, tá bom? E aí, isso exposto, hoje eu vou iniciar a nossa primeira aula, eu escolhi o tema psicologia, tá? A base aqui, eu vou citar outros autores, mas a base dessa aula será o trabalho de Paul Diel, tá? Um psicólogo francês do século XX, nascido na Áustria, o livro dele chamado Simbolismo na Mitologia Grega. Tá? E aí, vamos começar falando dos heróis na mitologia grega e de alguns símbolos. Tá? Então, primeiro aqui, eu peguei uma epígrafe, um trecho de abertura de livro do Menelaos Stefanides, né? Teseu, Perseu e Outros Mitos. Né? Foi editado em 2016 pela Odisseus Editora. Na abertura, vai ter um termo aqui que é intrépidos, tá? Que significa corajosos. Ele vai dizer assim: homens fortes, intrépidos e belos de alma, mente e corpo. Mesmo que não tenham sido assim, da maneira como queria a fantasia humana naqueles tempos antigos e míticos, de todo modo eles existiram. Sempre houve e sempre haverá heróis, pois enquanto houver covardia, haverá também a bravura, e quanto houver maldade, haverá também virtude, e quanto houver mesquinhez, haverá também grandiosidade. O mal gera o bem, assim como o inverno traz a primavera. Os homens simples adoram os heróis, acreditam neles e com isso adquirem força. E essa é a força que impele para frente as gerações humanas. Tá? O que é impelir? É empurrar com força. Tá? Então, quando ele fecha dizendo, e essa é a força que impele para frente as gerações humanas, no caso, né, a saber, o homem ele não pode ir em sentido horizontal indefinidamente porque ele vive sob a ação do tempo, né? E o tempo um dia vai acabar para ele. Então o homem ele pode ir para cima, tá? Ele pode o quê? Querer as qualidades superiores da alma, alcançar a verdade, contemplar a face de Deus. Isso ele pode querer, né? Então, impelir as gerações humanas sempre num sentido de baixo para cima, um sentido superior, tá? E isso ocorre através dos séculos, tá bom? Então, quando a gente está tratando de mitologia grega, né, existe um obstáculo ao homem, né, para ele atingir a perfeição de Deus. Esse é o chamado mal íntimo, né? Então, assim, o herói, ele combate o mal íntimo que trava o seu desenvolvimento saudável. A luta do herói vai além de perigos específicos, né? Pois estes só valem se eles forem referência não só para uma pessoa, mas para a humanidade inteira, tá bom? Esse é o alcance mitológico. E decifrar um símbolo é ao mesmo tempo você encaixá-lo em qualquer figura mitológica, tá? Se ele valesse somente para um exemplo e não valesse para os demais enquanto símbolo, nada significaria, sua interpretação estaria errada, tá? Então vamos lá. O conjunto herói mais luta tem de representar a humanidade inteira, tá claro? Então vamos. Qual o objetivo aqui? Essa primeira aula é para eu quero forçar você a imaginar possibilidades de ação, possibilidades de existência, tá? É uma aula que eu considero densa e propositadamente tem de ser assim, tá? Porque eu preciso exigir de você que você realmente aprimore a sua capacidade imaginativa, tá? Então vamos lá, vamos pensar assim. O que são monstros? Quando você vê uma história, tem um monstro na história. O que representam esses monstros? Bom, esses monstros, antes de tudo, representam intenções impuras do homem, tá? Eles são obstáculos naturais que se colocam no caminho do homem, né? Então, quando você tem um dragão, por exemplo, esse dragão ele pode representar variação hormonal, ele pode representar
diversas coisas que competem contra você, mas, no entanto, são coisas da natureza, tá bom? A gente pode também colocar, para ajudar você a usar a sua imaginação, qual é a diferença de um dragão para uma bruxa? Pensa assim, um dragão, ele pode ser preso, ele pode ser morto, mas ele nunca vai deixar de ser dragão. A bruxa, ela pode sim deixar de ser bruxa, inclusive tornar-se uma heroína. Tá? Então, o que significa a bruxa? Significa os problemas da civilização humana postos. Tá? Então, vamos lá. Na mitologia grega, existem vários deuses em suas fábulas. Fábulas são histórias com personagens fictícias ou imaginárias. Tá? Então, nessas fábulas, essas fábulas, sobretudo, elas ganham muita força, né? E ficam até hoje para a gente como nossa base cultural, ou seja, a nossa capacidade de acessar um conhecimento antigo, né? Ou, dito de outro modo, a cultura também é o conhecimento que os mais antigos conseguem passar para as novas gerações. Elas começam quando o homem ele começa a se fixar, ele deixa de ser nômade e começa a se fixar para morar em uma determinada localidade. Tá? Ele vai dominando a tecnologia da agricultura e, com isso, ele deixa de perseguir tão somente seus instintos de sobrevivência e reprodução da espécie. Tá? Quando ele faz isso, né, ele começa a buscar coisas superiores que o transcendem. Tá? Então, assim, nessa fase de nômade, onde ele só tem que lutar contra o ambiente para sobreviver, ele está num estágio chamado de pré-consciência. Tá? É o estado selvagem dele. No entanto, nesse estado selvagem, ainda existe o apelo divino aceito pelo homem para ir de encontro à origem misteriosa da vida. Tá? Porque mesmo que ele não compreenda, ele sabe que é algo superior. E nessa fase pré-consciente já existe tensão entre angústia e alegria. Tá? Uma hora a alegria vai ganhar, a angústia pode ganhar, mas nunca a variação é muito grande, como nos tempos modernos. Tá? Depois eu vou chegar nisso. Tá? Então vamos voltar aos deuses gregos. Tá? Você tem o principal dos deuses, que é Zeus. Tá? Zeus, ele governa lá no Monte Olimpo e ele lança raios sobre a Terra. Tá bom? Simbolicamente, o que significam esses raios? Esses raios representam o pensamento iluminador, aquela intuição que o homem acessa, pela qual o homem acessa a verdade. Ele capta a intuição, ele a acessa, portanto, mas também não é só para isso. É para ele usar isso da melhor forma possível. Uma ferramenta, é uma arma. Tá? Então, assim, sempre que eu usar um objeto para significar outro de um modo simples e imediato, que você não vai ter dificuldade para isso, por exemplo, raios representam o pensamento iluminador. Quando eu faço essa associação imediata, eu estou recorrendo a uma figura chamada alegoria, tá bom? Vamos lá, processo de aprender a aprender. E por que eu falei da alegoria? Porque se a alegoria ela tiver alcance psicológico, então ela alcança um simbolismo, tá? Pergunta, e por que essa alegoria tem alcance psicológico? Né? Porque, veja, as divindades do Monte Olimpo, os deuses, elas representam as projeções ideais do homem, tá? Que busca satisfazer suas necessidades. Para satisfazer suas necessidades, ele tem de empregar energia, né? Para materializar o seu desejo. Sempre assim. Então, quando eu falar desejo, fica implícito que exige energia associada a ele. Tá? Daí você poderia perguntar, tá? Mas que homens têm necessidades a ser satisfeitas, isso é uma coisa óbvia. Mas por que você está me falando isso? Bom, porque os deuses representam intenções ideais, a própria imagem da perfeição. Tá? Você tem que se colocar fora de você para alcançar algo superior. Se você se recusa a fazer isso por algum motivo, você está querendo voltar naquele estágio pré-consciente. E como isso é impossível, você só vai poder adquirir uma coisa chamada neurose. Tá? Isso é um assunto para depois. Mas esse é o processo. Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada paralelismo, que é você recorrer a ideias
de várias fontes para colocá-las lado a lado e elaborar um pensamento, tá bom? Então, qual paralelismo a gente pode usar aqui? Novamente, para ajudar a gente a criar imagens, para a gente aprender a aprender o assunto que a gente quiser, né? O paralelismo que você pode colocar aqui é o seguinte, né? Zeus lançando os raios sobre a Terra é como Moisés escreve no relato da criação do mundo. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Até porque a criação, o gênero humano, não poderia acessar a realidade, né, usando o seu intelecto, a sua função consciente, se não tivesse luz, né? Antes do advento da energia elétrica estar disponível nas casas, você só podia trabalhar à luz do dia. À noite, você realmente não ia acessar a sua realidade. Então, tomar consciência, um dos requisitos é a existência da luz. Tá? Então, esse é o paralelismo que você faz a criação do nosso mundo com as fábulas gregas, tá bom? Então, isso já ajuda a estruturar seu pensamento e organizar você aqui, tá? Então, assim, ó, a partir daqui eu acho interessante a gente fazer um desenho, tá? Vamos pensar numa montanha, né? O topo da montanha está acima das nuvens, é onde residem os deuses, tá? Que governam sobre a terra. Tá? A terra onde o homem habita é o consciente, tá? É onde ele usa o seu intelecto. Tá? E aquela região do subterrâneo, as profundezas, onde reinam pensamentos obsessivos e contradições, portanto, o reinado dos monstros, é a função psíquica chamada subconsciente. E tudo mais que você não enxerga no desenho, mas você sabe que pode vir a afetar você, é chamado inconsciente. Então, tá? Esse desenho abarca as 4 funções psíquicas. Você tem supraconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. Tá? Então, assim, a vida do homem é um conflito intrapsíquico, onde ele tem de combater numa arena chamada consciente. Tá? E quando os deuses disponibilizam armas para ele lutar, o que os deuses estão fazendo? Eles estão dando um aspecto de legalidade à luta. Tá? Ou seja, fica como base um plano chamado justiça. Tá? E o que é combater heroicamente? É defender-se das perversões, é purificar as intenções. Se você tem esse objetivo, então realmente você está no campo da justiça. Tá? E o que os deuses exigem? Vamos lá. Deuses exigem a adoração. Novamente, como estamos aprendendo a aprender, o que é adoração? É imitar ativamente os deuses, ou seja, a imagem da perfeição. Espero que esteja claro. Então, assim, à medida que o homem ele vai fixando residências, ele vai abandonando o pensamento mais prático do dia a dia e buscando aquilo que é superior, né? E a boa orientação na vida humana, ela é o conjunto de disciplina na ação e harmonia dos desejos, tá? Essa é a conduta de um ser humano maduro. Né? A gente pode fazer ainda outra pergunta. Qual o maior prêmio que uma divindade pode oferecer ao homem? Resposta: o prêmio maior que uma divindade pode oferecer ao homem é a felicidade, é o amor sublime. Tá? Depois eu vou explicar o que é esse sublime. Né? Então, o prêmio, né, felicidade, a finalidade da vida, é o ideal. Tá? Então, vamos lá. Muito importante agora na psicologia de Paul Diel. Ideal é a reunião não só do sentido da vida, tá? Como também da energia necessária para realizar as ações, ou seja, do preço que você sabe que você vai ter que pagar para materializar aquilo, tá? Vai esclarecer o professor Olavo de Carvalho, abre aspas. Disse que um homem tem um ideal quando ele sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja, e quando está firmemente decidido a ir nessa direção, fecha aspas, tá? Então vamos lá. A felicidade advém da satisfação obtida com a harmonização dos múltiplos desejos que alcançam o homem. Tá? O que é o sofrimento? Né? Por outro lado, ele é o desejo insatisfeito, porque na vida real existe contraste entre desejo e realidade. Né? Não necessariamente coincidem. Tá? Muito importante, guardem esta frase.
O homem, ele tem a obrigação de definir o seu ideal, o seu caminho a ser trilhado. E para isso precisa de capacidade imaginativa desenvolvida, tá bom? O homem é obrigado a isso, né? Sob pena de castigo, condenação eterna dele mesmo. Tá? Novamente, abre aspas, porque sem o ideal definido, todas as melhores aspirações não passam de sonhos. Só o homem idealista é realista. Os demais são sonhadores ou cínicos. Fecha aspas. Tá? Então, muito importante entender isso aqui. E, ó, voltando. Recorre-se às figuras míticas com superpoderes justamente para aumentar a sua capacidade imaginativa, né? Porque vão orientar, essa capacidade imaginativa vai orientar os esforços do homem para atingir aquilo que é superior. É sempre assim. A primeira coisa que o homem faz quando fixa a residência, ele começa a rezar para as divindades do Sol e da Lua. Lua, governando o subterrâneo. Sol, lá em cima, o pensamento iluminador, para ele ter ideias, para fazer um plantio melhor, para criar melhor a sua família, para se locomover no espaço. Ora, se aquela terra hoje é boa, talvez daqui a alguns meses não seja. Eu preciso me locomover. Ah, veio uma praga de gafanhotos, arrasou todas as plantações em redor. Pô, menos a minha. Opa, eu fui favorecido pelos deuses. Tá? Então, o homem inteligente, ele busca o que é superior. Tá? Agora, você também pode pensar, e se fosse o contrário? Né? Bom, se fosse o contrário, você estaria preso na mediocridade, você seria vil, ordinário, comum, nada demais. Você seria médio, mediano. Ninguém quer isso. Tá? Só se for uma pessoa doente. Então, né, dá para concluir que também existe o combate injusto, derivado de motivações desordenadas e provocam a destruição, que é a situação onde sobram castigos. Né? Mas ao mesmo tempo, isso é muito importante, que o homem ele tem a intuição dada pelos céus para usar as suas faculdades superiores da alma, ao mesmo tempo essa intuição traz em si uma vergonha. Tá? E a vergonha, né, essa culpa inerente à humanidade, é o que a Santa Igreja, no paralelismo que estamos fazendo aqui, ela chama de pecado original. Tá? E em relação a essa vergonha, o homem ele tem de escolher entre sublimação e recalcamento, tá? Que é a repressão da culpa vaidosa. Então vamos lá. Sublimação, trazendo aqui para a vida real. Pega, por exemplo, a naftalina que você coloca lá no guarda-roupa para insetos indesejáveis. A naftalina, ela se decompõe passando de um estado físico da matéria do sólido e evapora, certo? O nome desse processo físico é sublimação. Ou seja, quando você tem uma vergonha, um problema, algo assim, você pode trabalhar esse problema e resolvê-lo, obliterá-lo, retirá-lo da memória de uma vez para todas. É possível fazer isso. Ou você pode fingir que faz isso de um modo perverso e, aquela famosa frase, você pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que uma hora isso vai ser um tormento, porque ela vai ser revelada, tá bom? Então, diante da vergonha, quais são as duas possibilidades? Ou você sublima ou você recalca, tá? Então, assim, o homem ele também pode isolar-se do espírito, ou seja, do supraconsciente, que é a função psíquica que contempla a verdade. Se ele faz isso, ele vai cair numa situação de exaltação imaginativa, tá? Intelecto exaltado. Guarda bem esse termo, exaltação imaginativa. Isso aqui é fundamental para os mitos que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Então, novamente, intelecto exaltado é o que está isolado do espírito. Qual o problema disso? O problema é que para ele o mistério não existe. Leva ele a acreditar que ele é suficiente para si mesmo. E quanto mais o homem inventa nessa situação, ele abre uma empresa, ele faz um negócio, ele se reúne com pessoas, mais ele depõe contra ele mesmo, mais ele favorece a sua própria destruição, mesmo que não a perceba. Tá? Então, assim, o herói. O herói tem desafios. O herói, ele pode errar na tomada de decisão? Sim, ele pode errar, invariavelmente acontece. Por que que ele erra? Porque existe a intelectualização revoltada e o espírito harmonizador. Há uma tensão entre eles. E sempre vai haver na vida real. Tá? Agora vamos pensar uma coisa.
um indivíduo, quando ele melhora sozinho, ou ele melhora e faz todos em redor melhorarem junto com ele e ao mesmo tempo? Resposta: ele melhora sozinho, tá? Por que isso é importante? Porque o restante da espécie ainda está em dificuldade. Mesmo que não perceba, quer dizer, aí a dificuldade é muito maior ainda, mas ela está em dificuldade. E ela só pode agir contra o herói de um modo que exerça uma função parasitária. Tá? O restante dos homens em redor se torna parasita. Quando há o abandono da busca pela perfeição, sobrando atitudes incoerentes e ideias obsessivas, esse parasitismo, tá, é jogado numa região psíquica, como eu expliquei lá no desenho, do subterrâneo, do subconsciente. Tá? Ou seja, é o esforço do homem para voltar ao seu estágio pré-consciente. Tá bom? Isso é muito importante aqui. Então, assim, ó, importante notar que na vida nômade, o homem não dominava o ciclo das lavouras. Ele agia conforme a verdade. Ele até poderia mentir para as outras pessoas, mas ele não poderia mentir para si próprio, né? E quando ele fixa a residência, ele passa a sair da segurança dos instintos e apela cada vez mais a sentimentos afetivos que ofuscam suas ideias, roubando-lhe sua objetividade, fazendo viver a mentira da vida. Portanto, ele vive relações falsas, né? Então, assim, antes, o homem, ele para harmonizar os múltiplos desejos, ele recebe da divindade a função supraconsciente, o espírito iluminado, né? Seja ele herói ou não, ele vai receber isso, né? De modo a ele dominar vários desejos com harmonia, abrindo mão daquilo que não presta, tá? Quando ele faz isso, ele está se encaminhando para o próprio terreno da moral, tá? Então, o que é moral? Moral é a busca do prazer sublime, tá? Então, muito importante. Sempre você tem que buscar o que é superior. Quando o homem estava lá no estado nômade da pré-consciência, ele não percebia que podia perceber a própria humanidade, mas ele tinha segurança dos instintos. Quando ele se fixa, ele mesmo define moral na vida dele, mesmo que não em palavras, mas na vida dele, porque ele sabe que existem prazeres que, se você materializá-los, você vai arruinar a sua vida, tá bom? Vai arruinar o que você plantou, você não vai colher, talvez você nem venha a plantar. Agora, se você quer sempre plantar, fazer a sua família ser a sua representação no tempo, de modo a levar vantagem em suas relações, então você busca o prazer sublime, né? Aí vai esclarecer São Tomás de Aquino, dizer: prazer é o efeito de uma ação completada, ou seja, prazer é consequência de uma ação feita anteriormente. Não adianta também você reclamar por aquilo que você jamais fez e ficar falando, por exemplo, no ouvido das outras pessoas. Não é isso. Ou se você é um indivíduo que sofre influência de outras pessoas dessa forma, você tem de se afastar delas. Ou você tem de fazer com que elas se espiritualizem. Tá? Então, por outro lado, qual a consequência da exaltação imaginativa? Tá? Consequência que o homem vai encarar monstros cada vez mais fortes, grandiosos e destrutivos. Suas próprias invenções, né, se voltarão contra ele. Tá? Esses monstros, você pode chamar de deformações mórbidas do espírito, eles possuem graus. Tá? Vai desde a irritação nervosa até o completo desvario, que é o momento no qual se perde a presença do espírito. A loucura, portanto, se trata da angústia inicial transformada em terror permanente. Guardem bem isso. Vai esclarecer o professor Olavo de Carvalho, novamente, abre aspas. O ideal de perfeição humana é sugerida pela imagem do indivíduo. É a meta obrigatória e universal da existência humana. A perda desse ideal é a causa das neuroses, fecha aspas. Tá? Então, assim, monstros expressam o funcionamento doentio da função psíquica, a exaltação imaginativa. Eles desviam o homem do mandamento divino, que é espiritualizar-se. Tá? Agora, presta atenção, vou introduzir aqui um outro conceito, tá?
que ele é oposto, sucessivo e complementar à exaltação imaginativa, tá? Se chama banalização. Essa irritação nervosa é complementada pela euforia banal, que é quando o indivíduo perde muita energia e tudo o que ele consegue são movimentos vãos. É onde ele perde totalmente o desejo essencial da vida e passa a amar aquilo que sempre odiou. Na verdade, ele não tem mais memória daquilo que era bom. Ele falsifica a própria realidade. Por que ele perde energia? Ele perde energia porque conviveu muito tempo em sobretensão. Isto é, ele aceitou sobrepor desejos exaltados por muito tempo. Né? Uma hora isso se tornaria insustentável. Para evitar isso, o certo seria a pessoa no seu convívio pedir desculpas pelos seus erros e oferecer a reparação deles. Tá? Mas na banalização, a pessoa ela não faz isso. Ela, na verdade, abandona o ideal e mantém a todo custo o sentimento de superioridade. É a própria perversão. É onde a pessoa enaltece todo o horror da vida dela e expõe banalmente isso às demais pessoas. Tá? Então, assim, ó, agora a frase do próprio autor Paul Diel. Abre aspas. Não se trata mais da doença do espírito. Trata-se agora, segundo a simbolização mítica, do mais terrível castigo que pode atingir o ser que se tornou consciente, a banalização. A morte da alma, morte do impulso que anima, morte simbólica que atinge o homem durante sua vida. Fecha aspas. Tá? Então, na mitologia grega, quando você ouvir o termo castigo dos deuses, você saiba que é o pior que pode acontecer. Né? Que é o esquecimento do apelo evolutivo conduzido pelo intelecto exaltado. Tá? Então, o mito ele expressa o castigo dos deuses, né, pelo tormento angustiado de todos os graus de desvio, que não pode satisfazer o espírito, portanto, não podem orientar o homem para o mistério da vida. Tá? Que, no fim das contas, é a contemplação da verdade do sumo bem, que é Deus. Tá? Então, aqui, eu vou agora fazer um relato do professor Olavo de Carvalho, mas vai envolver aqui a figura do Dr. Pavlov, que é muito conhecido. Abre aspas. A inversão banalizante só pode ocorrer mediante uma mutação súbita, longamente preparada no subconsciente. Lembrando, é onde habitam os monstros, certo? O processo é bem conhecido e foi descrito por Pavlov muito antes de Diel, no que toca às suas bases neurofisiológicas. O acúmulo de contradições, necessário para sustentar uma posição existencial artificiosa e falsa, leva à proliferação de tensões contraditórias e produz situações novas, incompreensíveis, que ultrapassam a capacidade de resposta racional e as habilidades de adaptação do organismo. Quebram-se, assim, inúmeras cadeias de reflexos condicionados que constituíam a base subconsciente do comportamento, e o homem se vê num estado de indeslindável confusão. A inversão súbita de valores pode então sobrevir, porque, segundo demonstrou Pavlov, a inibição prolongada dos reflexos adquiridos suscita angústia intolerável, da qual o sujeito se livra mediante reações opostas às suas condutas habituais. Um cão, por exemplo, se apegará ao funcionário do laboratório, que detestava, e tentará atacar o dono, de quem gostava. As tensões provenientes de vários lados, impondo ao cérebro provas intoleráveis, produzem então uma inibição protetora, que desorganiza os reflexos adquiridos, destrói as suas camadas mais recentes e determina no sujeito o abandono de suas crenças. O conhecimento técnico deste mecanismo permitiu a sua utilização sistemática nos processos de lavagem cerebral e reforma da opinião nos campos de prisioneiros da China e da União Soviética. Porém, o mesmo fenômeno, atenuado ou disfarçado, observa-se disseminado na vida social contemporânea, graças ao abuso das pressões psíquicas da propaganda, da persuasão subliminar, dos exercícios psíquicos, das experiências pseudomísticas. Sabe-se hoje que esta mutação pode afetar não somente este ou aquele grupo de crenças e atitudes, mas a personalidade total. O crescimento assombroso da incidência destes fenômenos nos Estados Unidos levou alguns psicoterapeutas a falar de uma epidemia de mutações súbitas de personalidade,
que constitui talvez o mais grave capítulo de psicopatologia social conhecido na história do Ocidente, fecha aspas, aqui para a aula do professor Olavo de Carvalho. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui novamente uma figura. Você tem o seu espírito, que contempla a verdade, ou seja, a luz na sua vida, a sua função supraconsciente. Embaixo, você tem onde o homem combate, que é o intelecto. E onde habitam os monstros que querem vir à superfície com toda a força, trazendo a irracionalidade e pensamentos sujos, obsessivos, você tem o subconsciente. Quando uma pessoa vive à base de antidepressivo, o antidepressivo ele entra aqui, tá? Ele entra bloqueando o intelecto, o acesso do intelecto ao espírito. É isso que o antidepressivo faz, tá bom? Lembra, saiba no caso, depois eu vou entrar nisso, mas saiba que a sua memória ela não fica no cérebro, tá? O teu cérebro, eles são células, essas células vão morrendo. Então, se você tem memória, por exemplo, da sua infância, quer dizer que essa memória está armazenada na sua alma, tá bom? Ela não pode estar no cérebro, próprias células do cérebro já morreram, tá? Mas vamos lá, o antidepressivo, então ele entra fazendo com que o seu intelecto, a sua consciência, não tome razão da verdade, ela não se aproprie dela. Quando você experimenta uma pessoa que convive com você, usa antidepressivo, tira o antidepressivo dela um dia, e um dia você já vai ver que essa pessoa vai ser um tormento antes para ela própria. Porque aqueles monstros que estavam no subconsciente vão acessar o intelecto dela, ela vai tentar compreender a verdade é luz, monstro não suporta a luz, ela vai voltar e vai ficar rondando a própria consciência dela. Ela vai ficar presa em monstruosidades, em perversões, em intenções impuras, em grandes obstáculos da vida humana. Tá? É aquele tipo de pessoa que não consegue ficar em casa e assistir um filme sábado à noite. Ela tem que falar com os amigos dela, ela tem que provocar, ela tem que criar situações. Se ela não tem ninguém para falar, ela vai fazer esse ambiente de trabalho, ela vai extravasar. Tá bom? Então, acaba que as pessoas em redor a usam, seja para prazeres carnais, seja para subirem na carreira, fotos bonitas, jantares, etc., baseado em aparências, mas, na verdade, essas pessoas vão jogar o antidepressivo nela, a medicação, a droga, e vão falar, não, continua usando. Fica aí dopada, fica aí, que nesse sentido você acaba sendo legal, acaba servindo aos meus próprios propósitos, mas essa pessoa já foi privada da liberdade dela, ela não consegue contemplar a verdade mesmo que queira. Ela é simplesmente uma marionete na mão de gente que a conduz para qualquer destino, tá? Então, vamos lá. Eu iniciei essa aula, né, citando a epígrafe de Menelaus Stefanides sobre os heróis, né? Então, é importante saber o seguinte: o sentido último da vida, ele está distante e tem função diretiva, né? Ele é percebido pelo homem, mas é difícil de alcançá-lo. Daí o combate heróico, né? Quando a gente ouve o termo sensatez, ele remete à sabedoria, né? Dr. Viktor Frankl, ele ensinava o seguinte, que sabedoria é o conhecimento com a consciência de seus limites, tá? Então, é importante assim, em suma, né? Tende a haver a formação de projetos sensatos, orientados pelo espírito e realizados pelo intelecto, ou seja, clarificados pelo supraconsciente e realizados em nível consciente, né? Esse é o projeto de vida que um homem maduro se propõe a fazer, com a sabedoria. E aí, eu também quero ler aqui o relato do livro do Dr. Andrew Lobachevsky, psiquiatra polonês, que conviveu ali na Segunda Guerra Mundial, né? Fez a sua clínica ali e a sua psicologia ali. Ele conviveu, então, com esses experimentos revolucionários, ele conviveu com comunistas, fascistas, nazistas, anarquistas, etc. E ele via a influência desses indivíduos patológicos, né, sobre pessoas saudáveis. Tá? Vou ler aqui um breve relato. Vai ser assim, ó. Bom, suponha que você é uma pessoa saudável convivendo com indivíduos patológicos, monstros. Alguma coisa misteriosa consome a personalidade de um indivíduo à mercê de um psicopata e passa a ser combatida como se fosse um demônio. Suas emoções se tornam frias, seu senso de realidade psicológica é reprimido. Isso leva à descriterialização do pensamento e a um sentimento de impotência,
culminando em reações depressivas que podem ser tão graves que, em alguns casos, os psiquiatras fazem um diagnóstico equivocado de psicose maníaco-depressiva. Então, pensa bem, você é uma pessoa saudável sob a influência de um indivíduo patológico. Você vai procurar ajuda médica, você sai de lá com um coquetel de remédios e com diagnóstico errado de maníaco-depressão. Continuando. Se o fator patológico permanece incompreensível, a pessoa tem dificuldade de entender a causa desses problemas. Algumas vezes, essas pessoas parecem permanecer uma vida inteira como escravas de imaginações e padrões de resposta comportamental que foram originados sob a influência de indivíduos patológicos. Tá? Então, assim, essa foi a primeira aula do projeto Aprendendo a Aprender. E lembre-se, frequente o AA faz bem para a saúde. Até a próxima.